Meus irmãos, quando eu cheguei ali na porta, a irmã Karine perguntou se a mensagem é de, como é que é a palavra? Agradecimento. E de fato, nós estamos em um momento de fechar os ciclos. Quando falamos de fechar os ciclos, iniciar outros ciclos, nós estamos falando também de esperança, estamos falando de sermos gratos a Deus. É tão especial rever amigos, é tão especial abraçar os nossos irmãos. Em quantos momentos assim de fim de ano, pessoas estão viajando, a irmã Sueli está lá em São Paulo, vendo a sua família, e eu quero dizer que existem dois lugares que nós podemos estar assim, que são os melhores. O primeiro, vou falar melhor, o segundo. O segundo é aqui na igreja, reunidos. O primeiro lugar é na nossa casa. Mas estando aqui ou estando na nossa casa, ali é o lugar de adoração a Deus, de agradecimento, de comunhão. Então, quando a igreja está reunida aqui, este é um local de excelência, é o melhor lugar para se estar, principalmente às vésperas de virar o ano. E é muito comum, nós somos do Rio de Janeiro, que tenhamos o culto da virada, o culto de agradecimento. E tem igrejas que têm 4, 5 cultos aos domingos, no Rio de Janeiro, e em outros lugares do Brasil também, aqui em Florianópolis também, temos igrejas já com esse expediente de ter vários cultos, como a PIB de Floripa, já tem 2 cultos, pela manhã, mas nós estamos, e aí as pessoas chegam e vão no culto, é de manhã, mas estão dedicando aquele momento para agradecer a Deus. Nós estamos aqui hoje com esse coração grato, certos de que Deus nos trouxe até aqui e nós estamos no melhor lugar, porque estamos aqui. Quando chegarmos em casa, estamos no melhor lugar, porque estamos em casa. E a igreja reunida aqui ou em casa, o que importa é a presença de Deus, a real presença de Deus conosco. E é isso que nos traz a alegria. Hoje o texto, ele está baseado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Essa minha versão aqui, eu acho que é João Ferreira de Almeida, aqui. Eu vou ler na minha versão, acho que dá para ler aqui, para que a gente acompanhe juntos. Esse é um texto que nós trabalhamos muito durante o ano. Nós trabalhamos a perspectiva do momento em que Jesus chega à beira do lago de Genezaré e ele chama os discípulos para serem pescadores de homens. E Jesus está ensinando ali, naquele contexto, ele usa o barco como uma plataforma de ensino. E isso, nós falamos sobre ir a águas profundas, de responder à ordem de Cristo. Nós falamos também sobre o que Deus está fazendo, e mesmo que pareça impossível, Ele nos dá direcionamento, e a pesca, tudo que nós fazemos
com o direcionamento de Deus, de Cristo, isso é em si uma bênção em nossas vidas. E eu quero trazer essa perspectiva do que é responder a Jesus, de ter essa nova dinâmica de vida, de acordo com o que Jesus está nos direcionando para 2026, para que a gente tenha uma aplicação prática. E o texto inicia assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões o apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia. Então assentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, já trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E desta vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, dando-nos a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela é uma palavra que nos dá esperança, porque mesmo diante de uma pesca infrutífera, mesmo diante de resultados assim absolutamente frustrados, porque nós estamos pensando, Pedro era um profissional, o seu barco era um barco próprio para isso. Ele sabia o horário da pesca, ele sabia quais eram as rotinas. Então, por exemplo, eles estão numa dinâmica de pescaria noturna. Naquele contexto, tem peixes que são pescados à noite, são peixes que são pescados durante o dia. Quem já saiu para pescar de madrugada? Não é? E eu tenho um amigo que gosta de pescar e ele sai para pescar. Outro dia o Henrique trouxe uns peixes que ele saiu com o Michel, foram pescar, foram no meio da lagoa ali, no meio do mar, pescar, e trouxeram alguns peixes, me deram alguns, e eu, de certa forma, tive que aprender como limpar o peixe, né? Porque imagina, a minha habilidade de limpar um peixe. Aí eu abrir o vídeo no YouTube, e aí o vídeo no YouTube geralmente tem um especialista que vai explicando, bota a faca assim e tal, e aquilo, e de certa forma até deu certo. Deu certo, ninguém reclamou. A gente comeu o peixe, não foi jogado fora. E existe uma dinâmica e um contexto, e eles estão frustrados porque o resultado foi caótico. Mas Jesus está trazendo uma palavra. A noite frustrada não impede o raiar de uma nova vida que Jesus está trazendo com a sua presença. Porque além de Jesus ensinar, agora Jesus está direcionando.
E é interessante que Pedro, ele não olha para o resultado da pesca, ele não olha mais para o lucro que ele teria com aqueles peixes, ele está imediatamente atendendo o chamado de ser pescador de vidas, pescador de homens. Agora, aqueles peixes que eram pescados para a morte, vão ser todos comidos, né? Agora, Jesus está chamando Pedro para pescar pessoas para a vida. E essa é uma pescaria que Pedro não sabia como funcionava ainda. A gente meio que é chamado por Deus e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente, quando Jesus nos chama para a sua missão, nos chama para a sua obra, nós não sabemos as circunstâncias que vão acontecer, mas nós temos a certeza de que Ele é conosco. Então, nessa dinâmica de saber que Deus está conosco, de que Deus está nos direcionando, de que Deus está nos conduzindo, nós pensamos na igreja de hoje e podemos ser gratos pelos irmãos que estão aqui conosco, sermos gratos pelo ministério de louvor que está investindo seus dons, seus talentos, seu tempo, os irmãos que limpam, os irmãos que zelam, que cuidam, que recepcionam. Hoje eu cheguei ali, tinha uma fila de recepcionistas, né? Mas vocacionados. Ninguém estava ali de escala, estava de escala? A escala é só um pretexto para estar, né? E aí a gente vai, às vezes a gente está de escala, mas o nosso coração está ali. A gente quer recepcionar as pessoas, a gente quer abraçar elas, quer estar com elas, a gente quer cuidar de vidas. E aí cuidamos do patrimônio, cuidamos da pintura, limpamos e zelamos por tudo que tem que fazer, porque estamos cuidando de vidas. E esse é o direcionamento que nós estamos recebendo de Deus, com alegria. E sabe aquela experiência de Pedro, de pescar, sendo um empreendedor profissional, tendo seu próprio barco, tendo sócios, tendo um parceiro de negócio que era o pai de João e Tiago, e era o Zebedeu, o nome dele, né? E aí, conhecido como Trovão, né? Filhos do Trovão, Tiago e João, conhecidos como Trovão. Esse homem devia ser brabo, mas você entende a dinâmica, e ele estava ali, diante das frustrações, Jesus deu uma oportunidade para ele. Então, quais são as oportunidades que nós temos como igreja? A oportunidade de viver o direcionamento de Deus. O primeiro passo é que Jesus direcionou eles para águas profundas, para o meio do lago. E às vezes nós pensamos, mas espera aí, eu estava pescando a noite toda, meus esforços foram assim, os melhores. E como que agora Jesus está direcionando para uma coisa assim que parece ilógica? Mas Jesus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E aquele caminho que parece improvável aos nossos olhos é o caminho que Ele nos direciona para que tenhamos resposta. Sabe, quantas vezes eu fui em cultos simples com pregadores que não eram pregadores já experientes, e ali eu recebi uma palavra do Senhor. Quantas vezes eu fui em um culto de oração e ali eu pude quebrantar e rasgar o meu coração diante de Deus. Mas nós não estamos falando das nossas habilidades, nós estamos falando de ter um coração disposto a ouvir a voz do Senhor e reconhecer a voz do Senhor. Porque de outra forma nós vamos estar buscando uma metodologia, um jeito, e o pastor tem que pregar assim, tem que fazer isso, tem que seguir os 5 pontos, tem que ter 3 pontos ou 5, ou tem que seguir aquele critério de mensagem, ou tem que falar de um jeito mais animado, ou mais brabo, ou ser mais exortativo, ou ser mais pastoral, ou não falar nada de inferno, porque pode afugentar os que estão chegando.
E aí começamos a criar um critério para que Deus vai fazer, mas Deus sabe todas as coisas, e Ele quem está falando conosco, e Ele quem vai nos dar o direcionamento e a pesca abundante. Essa pesca abundante tem a ver com todas as áreas da nossa vida, porque você vê que Jesus está chamando Pedro e os outros discípulos, ele está usando a pesca abundante, que é a provisão do sustento, mas o que Jesus está revelando é o propósito de um reino, o propósito de uma missão, o compromisso que nós recebemos como um privilégio de fazer parte de quem Ele é. Ninguém consegue ficar vencendo o tempo todo. Ninguém vai vencer o tempo todo, sabe? Mas, e por que nós vemos pessoas que chegam no final do ano carregando tantos fardos? Hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem já antiga. O pastor Guilherme, da PIB de Florianópolis, pregou em um dos réveillons de 2023 para 2024. E ele estava ali pregando com um monte de malas assim espalhadas na frente dele. E eu quero fazer umas mensagens assim também. Quero ser mais criativo, né? Colocar uns elementos para que a gente possa visualizar. E essas malas estavam ali, de certa forma, me chamou a minha atenção. Eu queria saber o que essas malas estão fazendo ali. É como se nós estivéssemos em um avião. E esse avião é o avião que nos está direcionando para uma vida, e uma vida eterna. E não é possível carregar mala alguma. Não é possível carregar os nossos fardos. Não é possível chegar no final de um ano como esse e pensar na perspectiva de uma nova vida em Cristo e um novo ano direcionado por Cristo e carregarmos as nossas inimizades, carregar as amizades que foram desfeitas. E cada coisa que nós vamos acumulando, essas cracas velhas vão se tornando um peso nas nossas costas. Aquelas orações que nós parece que não foram respondidas. Nós temos muitas expectativas em relação a tudo, e principalmente a Deus, e queremos fazer Deus o nosso serviçal. E Deus, Ele é quem é o conhecedor de todas as coisas, inclusive Ele é o dono da minha vida. Ele sabe o melhor tempo. E aí nós cantamos assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Eu lembro do episódio, isso me faz lembrar do episódio que Jesus recebe a notícia que seu amigo está morrendo. Lázaro está à beira da morte. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele ainda fica 2 dias em determinado lugar. E depois ele vai ao encontro daquela família, e aquela família já está com o peso do luto, e o luto, eu sempre costumo falar que é a dor mais severa que nós podemos encarar nessa vida. O sofrimento da separação é algo que nós não fomos feitos para viver. E de repente, Jesus chega lá, Jesus não está atrasado. Ele chegou no tempo certo, porque o tempo de Deus é o melhor. O tempo de Deus é o que nós precisamos. Não há nada melhor do que estar de acordo com a vontade de Deus em seu tempo. Meus amados, aquelas coisas que parecem que não estão acontecendo do nosso jeito, aquelas confusões familiares, aquelas discussões com o vizinho, aquela batida de carro, aquele problema que, sabe, não deu certo, aquele negócio que eu queria muito fazer e tal, não deu certo. Tudo isso são circunstâncias da vida, mas nada disso te define. Nada disso pode dizer quem você é. A sua vida é muito preciosa. A nossa vida é muito valiosa diante de Deus. Não é o problema do emprego perdido, não é o problema do relacionamento rompido, não é a questão da rebeldia de um filho.
ou a discussão de conjugal. Nada disso pode definir quem nós somos em Cristo, porque nós recebemos um chamado e nós sabemos o que estamos fazendo como missão. E essa missão supera todos os problemas. Essa missão que recebemos de Cristo supera todos os desafios. Aquela frustração de uma pescaria que não deu certo, agora está sendo superada pelo direcionamento de Deus. A presença de Cristo é o que transforma tudo ao nosso redor. Tudo. Você sabia que aqui tem um monte de lâmpada aqui, né? Elas não são como é que é aquela lâmpada incandescente? Não são incandescentes mais. A tecnologia melhorou um pouco. E a tendência é ir melhorando cada vez mais. Quando a gente pensa que não, a gente pensa, não deve ter tecnologia superior ao LED, daqui a pouco surge uma coisa nova. E eu não me surpreendo com as tecnologias, eu acho que estamos até atrasados. Porque se não fossem as guerras, não fossem as lutas que nós temos na vida, nós já estaríamos anos e anos e anos luz de distância de tecnologia. Nós não estamos tecnologicamente avançados porque estamos afetados pelo pecado. E isso é estranho de pensar e de falar também, porque o que Deus nos fez é para avançarmos, para conhecer o que Ele fez, conhecer da sua criação, conhecer da botânica, dos animais, conhecer da plantação, da utilização dos recursos, de como cuidar de verdade uns dos outros, de como zelar pelo crescimento dos nossos filhos no conhecimento de Deus. E sabe de uma coisa? Temos a lâmpada aqui, mas ela foi inventada por Thomas Edison. Thomas Edison, em 1879, criou uma lâmpada incandescente que durou 45 horas. E ali era o início de uma revolução, e a iluminação nas cidades são muito boas. Ali a tecnologia começa a transformar o cotidiano. Aquela dinâmica de centros urbanos, onde as coisas eram acesas, aquelas lanternas a gás ou a óleo, ou até mesmo no pleno escuro, agora está sendo transformada, revolucionada por causa da tecnologia, da iluminação. Mas ele tentou 1000 vezes. Ele tentou 1000 vezes, e quando alguém foi questionar sobre isso, ele falou que ele, durante aquelas 1000 vezes que ele tentou, aproximadamente, na verdade ele estava aprendendo como não fazer. Como não fazer. Então ele fazia algo diferente. E cada uma das vezes que ele errava, na verdade era uma oportunidade de fazer diferente. E isso muda a nossa perspectiva, porque Jesus está falando disso conosco nessa noite, às vésperas de um novo ano, para que possamos fazer diferente. E fazendo diferente, possamos fazer a diferença, sendo mais compromissados com o evangelho verdadeiro de Cristo, sendo mais comprometidos com a presença real de Cristo, sendo mais comprometidos em cuidar uns dos outros. E a mensagem que nós temos aqui é que eu trago para a minha vida, Marcelo, vá cuidar da sua vida, vá ser um marido melhor esse ano de 2026, vai tirar o lixo, vai arrumar a cama. Isso se traduz em coisas práticas. Amém, meus irmãos? Está animado? Sabe, aquela rotina, aquelas coisas que são enfadonhas, também faz parte do cuidado. E aí depois a Cíntia vai chegar e vai ficar, pastor falou. E aí tudo que você fala será usado contra você. Então, essa dinâmica de vida, ela traduz em uma rotina que tem a ver com cuidado.
E nós precisamos desenvolver essa maturidade de uma nova vida. Jesus é o nosso novo dia. Jesus não é só um novo ano. Jesus não é só uma pescaria abundante. Jesus não é algo que está sendo mensurado como um resultado. Jesus é. E a presença dele é maravilhosa em todos os aspectos. Então, a verdadeira mudança que nós estamos vendo aqui, que tem a ver com aqueles pescadores, eles estavam no mesmo lago, com as mesmas redes, eles estavam com as mesmas rotinas, mas quando eles lançaram sobre o comando, direcionamento de Cristo, o resultado foi diferente. Então, pode ser que eu tenha feito tudo direitinho durante o ano, pode ser que eu tenha feito o meu serviço laboral, e eu confesso que eu chego para visitar alguns irmãos, eu até me constranjo, porque chega lá, a pessoa tem a casa organizadinha, tem não sei o que e tal, e tudo, aí eu fico assim, falo, vou fazer isso na minha casa, que eu gostei daquele quadro pendurado assim, aquilo ali, tal, estou brincando, não fico reparando nada não. Mas assim, a gente observa que existem pessoas zelosas, pessoas que cuidam da sua casa, cuidam da sua família, que cuidam da sua rotina, que cuidam das questões do trabalho. E essas coisas que nós estamos falando, pode ser que eu tenha me esforçado para fazer tudo direito, mas aí no fim das contas, se eu não tiver o amor que vem de Deus em tudo que eu faço, pode ser que tudo isso se torne um fardo. E fazer diferente talvez não tenha a ver com mudar radicalmente a sua rotina. Em alguns aspectos precisam ser mudados, sim. Mas fazer diferente tem a ver com uma mudança de perspectiva, porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Estamos sendo direcionados, estamos sendo conduzidos pela presença de Cristo em nossas vidas, através do Espírito Santo. Ele é o Deus conosco. Nós celebramos o Natal, eu fiz uma mensagem de Natal, assim, a gente falou assim, Marcelo, faz uma mensagem de Natal. E eu falei, ótimo, vamos fazer. Aí eu começo a fazer a mensagem, quando dá meia-noite, 1h da manhã, eu não fiz a mensagem ainda. Fazer alguma coisa é um esforço. Parece que... E quem viu o vídeo acha que foi fácil fazer, mas não é. Fazer alguma coisa assim, legal, construir algo novo, isso requer esforço. Talvez você está sendo chamado por Deus para se esforçar a fazer aquilo que aos seus olhos é muito difícil, mas com Cristo as coisas se tornam leves, porque o seu coração está naquilo. E apesar das circunstâncias ao redor, apesar das coisas não estarem do jeito que a gente gostaria que estivesse, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa em nome de Deus, aquilo se torna leve. Por isso que Jesus fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E esse sobrecarregado parece a realidade de muitos. Em alguns momentos é a minha própria realidade, porque a gente parece que está vivendo um mundo de ponta cabeça. A gente vê notícias estranhas o tempo todo. Eu, de certa forma, eu evito de ver televisão, porque parece que aquilo quer dominar os meus pensamentos para que eu fique oprimido. O tempo todo negativista. Nós temos que ter uma perspectiva do reino, de avançar, de fazer a diferença, de transformar, trazer palavras de bênçãos aos que estão ao nosso redor. Então, as circunstâncias eram as mesmas para aqueles pescadores, as redes as mesmas, os barcos mesmo, os profissionais eram os mesmos, mas eles tiveram uma postura diferente, e essa postura tem a ver com o cuidado de Cristo, e é esse cuidado que nós decidiremos experimentar. Esse cuidado é a diferença que faz parte de
tudo que nós vemos que tem significância é a presença real de Cristo. A igreja avançou ao longo dos anos pela presença real de Cristo. A igreja está avançando e ela não fica abatida por causa dos problemas, das circunstâncias ao redor, mesmo em lutas e provações, ela continua avançando, resoluta. E aí a minha oração, a nossa oração que eu faço como um chamado para você hoje é: Jesus, vá comigo, venha conosco durante todo o ano, que o Senhor esteja presente na minha casa, que o Senhor esteja presente no meu trabalho, no quarto da minha casa, na sala, que o Senhor esteja comigo enquanto eu estiver dirigindo no aplicativo, enquanto eu estiver atendendo um cliente, enquanto eu estiver cuidando de alguém, estiver limpando, estiver zelando, estiver fazendo qualquer coisa, eu quero a sua presença. Senhor Jesus, esteja comigo, me direcionando em meus negócios. Senhor, eu quero fazer os meus negócios os seus negócios. E aí, quando a gente entra no trabalho e passa da porta para dentro, ou sai de dentro para fora, ou qualquer o sentido que você esteja indo, você está indo em nome de Jesus. E mudou a dinâmica, porque é Cristo que está te conduzindo. E pode ser assim, Senhor, hoje eu estou animado. Estou animado porque o dia vai ser tenso. Eu vou encontrar fulano, aquele cliente é encrenqueiro, aquele fornecedor não cumpre e tal, mas eu vou no seu nome. Eu estou animado porque, mesmo diante de todas essas circunstâncias, eu quero prevalecer. E aí eu vou pegar alguns clientes que não fazem sentido, que ficam falando abobrinha, mas eu vou em seu nome e eu vou falar do seu amor. Eu quero ser o representante dessa verdade que é o seu reino. O Senhor me deu o privilégio de não perder essa perspectiva. Eu quero que o Senhor esteja comigo na igreja. Eu quero que o Senhor continue comigo quando eu sair e entrar. Eu quero a presença real do Senhor todos os dias deste ano de 2026, por todos os dias da minha vida. Esta é a nossa oração. Que ela seja verdadeira, diária. Um ano novo. Mas sabe quem é novo? É Jesus. Porque sem Cristo as coisas continuam antigas, continuam aquelas mesmas velharia, aquelas coisas assim que ficam obsoletas, né? Alguém estava fazendo um vídeo mostrando um telefone discado, e aí estava mostrando outras coisas assim que são melancólicas, e de certa forma eu estou nessa também. Já me pegou esses videozinhos assim. Antigamente era tão legal aquele telefone discado, e eu fico ali vendo esses vídeos e às vezes eu me aborreço com eles, falo, chega. Mas é tão bom a gente ver que, independente do que está ao nosso redor, as coisas que vão passando, como as tecnologias, como a lâmpada era incandescente, agora tem de LED, como o computador era 486 desses 4 na minha infância, e agora são outros computadores, como cada pessoa tem um celular que, na verdade, tem uma capacidade melhor do que aqueles computadores da minha época de infância. E aí você vê que a tecnologia vai avançando, mas o que se torna novo todos os dias é Cristo. Porque até as coisas novas que são lançadas hoje, já amanhã já são velhas. As pessoas estão num frenesi para trocar o celular. E o celular é novo, tem só 1 ano, já estão trocando. Quem trabalha com esse ramo sabe como é fácil você ver pessoas que estão o tempo todo trocando de coisas, trocando de roupa, trocando de carro, trocando de coisas, porque estão numa ideia consumista. Mas o que é novo de verdade é Cristo. E em Cristo Jesus tudo se faz novo. Eu sou nova
criatura em Cristo Jesus, e essa é uma resposta absoluta, perfeita para nós, porque não é o nosso esforço, é a verdade de Deus sobre nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus fomos transformados para uma nova vida. Então, essa nova vida muda a nossa rotina, muda aquilo que era meio que mais ou menos, se torna pleno. Porque mesmo que eu viva momentos assim, talvez fisicamente são de escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso avançar em nome de Cristo, mesmo que falte tudo, mas não pode faltar Cristo, porque a graça dele é o que nos basta. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso sustentador, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro, a nossa rocha eterna. Nele estamos firmados. Meus amados, eu estou olhando aqui para o meu esboço, isso não está aqui. Sabe o que Pedro falou em Lucas capítulo 5, versículo 5? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Qual é a palavra de Deus para a nossa vida? Qual é a palavra de Deus para a sua vida hoje? O que o Senhor está falando contigo hoje, para que você possa fazer de uma forma prática? Porque às vezes a gente pensa que a espiritualidade tem a ver com algo assim muito contemplativo. Não, a vida com Cristo é prática. O que você deve fazer hoje? Talvez você precisa ser mais amoroso com seu irmão. Talvez você precisa perdoar o seu irmão e precisa, abandonar aquela coisa que eu me arrependo, assim, inútil da minha vida, que é até, preste atenção nisso, Analice, inútil da minha vida é a implicância com o irmão. Quem aqui já, não levanta a mão não, quem aqui já implicou com o irmão, né? Não precisa falar não, é só pensar. Coisa mais inútil que tem é a gente criar discórdia, ficar de picuinha, ficar de coisa assim, não sei o quê, não, porque meu negocinho, porque não sei o quê, o meu isso, meu aquilo, e aquilo tudo que eu estava reivindicando como meu, não faz sentido nenhum, porque eu nem tenho nada daquilo mais. Mas o que eu tenho ainda hoje são os meus irmãos, e eu quero amar os meus irmãos, quero valorizar eles. Mesmo que estejam distantes, eu quero orar por eles. Eu quero interceder por eles para que eles continuem avançando no pleno conhecimento de Deus e ainda sim tenham resultados também em suas vidas. E é isso também que eu estou fazendo aqui com a igreja. Por isso que nós estamos nos chamando de irmãos, não por uma mera liturgia ou por um formalismo. Não, nós somos filhos de Deus e somos verdadeiramente irmãos. E quando nós nos abraçamos, esse é um abraço fraternal de amor que vem de Deus. Isso é verdadeiro, nós fazemos isso sem reservas. E por isso que Jesus fala sobre a tua palavra, ou melhor, Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro está falando sobre a tua palavra lançarei as redes. Como nós lançaremos as redes nesse próximo ano? Como nós lançaremos? Pode ser que você tenha medo, porque quando Jesus nos chama, aí as coisas diferentes acontecem. Eu me lembro com essa perspectiva que Jesus chama os discípulos e eles começam a ter uma vida cotidiana de coisas que eles estavam vendo extraordinárias. Mas se Jesus já chamasse Pedro desde o início, falando assim, você vai ser crucificado, me segue. Eu acho que Pedro não iria, né? Mas ao longo do caminho ele foi entendendo qual era o propósito. E no fim das contas, até
os discípulos de Jesus, quando estavam sendo açoitados, quando estavam sendo perseguidos, estavam sendo sofrendo todo tipo de perseguição e dor e sofrimento, eles falaram que isso é muito bom, porque estamos sendo perseguidos, porque somos testemunhas do Senhor. Isso é uma dinâmica diferente. E Jesus fala para nós: não tenha medo. Não tenha medo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai agir. Nós estamos falando de uma nova vida transformadora e eterna. Aquilo que para a gente parece não, mas o sim de Deus já chegou. Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Viva plenamente o que você recebeu de Cristo. Nós vemos pessoas que, ao fazer as promessas de fim de ano, elas fazem aquelas listinhas, né? Aí a gente passa um papelzinho, a pessoa faz assim uma listinha e vai no checklist. Eu mesmo já fiz isso aí. Eu já fiz algumas, e algumas daquelas listas eu não cumpri nada. E outras vezes eu perdi o papel. A gente nem lembra. Não é? Porque a gente às vezes está achando que é algo que eu vou fazer, mas é assim, como se fosse algo sistematizado que eu idealizei. Vai ser do meu jeito. Aí eu coloco aquilo diante de Deus e falo assim: Senhor, eu quero isso. Eu quero viajar não sei para onde, eu quero fazer não sei aonde. E aí começo a elencar um monte de coisas, como se aquelas coisas sendo cumpridas é o que fosse nos trazer a verdadeira alegria. Mas sabe o que traz a verdadeira alegria? Sabe o que é? É responder ao chamado de Cristo. Jesus está nos chamando. E seja qualquer direção, seja em qualquer tiquezinho que você dê em sua lista, se for para cumprir o chamado de Cristo, ali é a sua verdadeira alegria. Porque o Senhor vai nos preenchendo da sua alegria conforme nós vamos nos realinhando à sua perfeita e soberana vontade. Ele vai nos conduzindo, e esse é o novo de Deus para a nossa vida. Então a transformação de Pedro, quando ele viu aquela pesca abundante, quando ele viu os peixes ali, quando ele viu a possibilidade de recursos, ele abandonou aquilo, porque ele estava diante da santidade de Cristo. Ele estava diante da autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Cristo tem o poder de curar. Cristo tem autoridade sobre céus e terra e o mar. Cristo tem autoridade sobre as doenças, para que elas sejam curadas, absolutamente curadas. As nossas mentes e os nossos corações sarados. Sabe aquele rancor que eu carrego há muitos anos? Quando eu coloco os meus fardos diante de Jesus, eles são levados por Cristo. Sabe aquele rancor que há 30 anos eu guardo de um parente ou de um vizinho, alguma coisa? Aquilo cai por terra, porque Cristo está trazendo um novo ano e um novo dia. Esse novo dia, ele é muito evidente quando nós estamos nessa fase de virada de ano. Porque nós contemplamos aquilo que vai sair, a aurora do novo amanhecer. Mas sem Cristo tudo se repete. Com Cristo tudo se faz novo. Com Cristo todas as coisas são ressignificadas. E Jesus está chamando, naquele tempo, pessoas indignas. Jesus está chamando hoje os mesmos indignos. Ele está chamando a todos nós e confiando a todos nós a sua missão. Ele está nos dando a sua presença pelo teu Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus é quem nos direciona em meio a
lugares tenebrosos, de incertezas, lugares que nós mesmos criando, que são puxadinhos de medo, de rancor, de, sabe, aquelas coisas de maledicência, e aquelas coisas que nem convém falar. E talvez nessa noite eu preciso dedicar a minha vida por completo, porque se eu ainda não reparei algo que está me afastando de Deus, é hora de colocar isso diante de Deus, para que um novo dia nasça em minha vida. E talvez essa seja a decisão que você precisa tomar diante do Senhor, para que você seja abundantemente abençoado, que a pescaria do Senhor seja abundante na sua vida, que seja próspera. E nós falamos de prosperidade, e as pessoas confundem com dinheiro, mas o que nos remete à prosperidade verdadeira é a prosperidade de um relacionamento, da presença de Cristo. Que nós sejamos prósperos em amor. E eu quero fechar, fazer uma conclusão. Eu fiz aqui um esboço, meus irmãos. Meu esboço é meio colorido, assim, para tentar me ajudar no que é importante, no que eu tenho que frisar e tudo, mas eu, de certa forma, nem segui nada do que está aqui. Porque às vezes a gente faz planos, mas o Senhor nos conduz por outros caminhos. E eu queria falar de um jeito e o Senhor está me falando para falar de outro. E está tudo bem, porque nós estamos decidindo fazer a vontade de Deus. E isso é o que importa. Isso é o que verdadeiramente importa. Mas eu quero concluir falando aqui de propósitos fundamentais para que possamos enxergar 2026. Primeiro, é que possamos ver 2026 como uma oportunidade. E eu falo sempre de oportunidade. Eu enxergo todos os desafios como oportunidade. As pessoas falam, pastor, problema. Eu falo, oportunidade. O seu quê tem um problema ali que está enchendo de bêbado na frente da igreja. Oportunidade de ir lá orar com esses bêbados todos os dias. Então, nós enxergamos a vida como oportunidades. E aí, um campo aberto. Assim como aquele lago estava aberto para uma pescaria, porque Deus estava conduzindo, Jesus estava dando a sua palavra para que eles pescassem, que nós possamos enxergar as oportunidades do direcionamento de Deus. Então, para que isso aconteça, eu quero me aprofundar a minha vida com Cristo. Esse é o segundo ponto. Eu quero aprofundar, me aproximar cada vez mais. Eu quero reconhecer que só nele temos uma novidade de vida. Só em Cristo há uma nova vida e nova esperança. Só em Cristo que nós vamos comunicar uma palavra de esperança e realmente esta palavra terá significância nesse mundo. Porque se estivermos falando de nós mesmos, das nossas soluções, ou das nossas frustrações, ou das nossas ideias filosóficas, ou qualquer outra coisa, isso vai dar em nada. E eu quero me aprofundar nele. Eu quero falar de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos direciona. E se estamos no caminho de vida eterna. Não é qualquer caminho, é um único e verdadeiro caminho. Então eu quero falar mais de Cristo, eu quero me aprofundar em Cristo. Primeiro, enxergar 2026 como uma oportunidade de Deus. Segundo, se aprofundar a minha vida em Cristo. Terceiro, ter novas atitudes. Porque não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é estranho, né? E alguém falou que os inteligentes aprendem com os erros dos outros, os medianos aprendem com os próprios erros e os tolos jamais aprendem. E isso faz sentido, porque às vezes a gente olha, tem tantos exemplos bíblicos, e os exemplos bíblicos não são para acusar ninguém de nada, mas para revelar a nossa fragilidade. Nós olhamos a vida de Davi e podemos ser mentoreados por Davi. Não caiam nesses erros, porque eu já passei por aqui, olha o que aconteceu, e eu me arrependi aqui,
e eu fiz isso diante do Senhor e fui um homem segundo o coração de Deus. Então eu posso caminhar pela trajetória de Salomão, de Davi, dos próprios discípulos e ver quais são os erros que eles cometeram e também reconhecer os nossos próprios erros para que nós possamos não cair naquela mesma falha. E é por isso que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, tendo novas atitudes, sendo mentoreados por cada um dos nossos queridos irmãos, inclusive aqueles que foram chamados heróis da fé. E tem heróis da fé ali que parecem mais um covarde, mas ainda assim, aos olhos de Deus, se tornaram heróis porque confiaram no Senhor. Nós temos o exemplo de Gideão, estava fazendo o quê? Escondido, mas teve um momento, ficou dando pretexto para Deus, ficou lá escondido, dando pretexto para Deus. Não, eu quero fazer assim, eu quero um sinal, não sei o quê. Molha, faz o sereno molhar em volta dessa lã. Não, agora eu quero que molhe só a lã. Eu quero que faça isso, faça aquilo, querendo provar a Deus para que ele possa ter certeza, mas Deus não está nos dando certeza do que vai acontecer amanhã, Ele está nos dando segurança de que Ele é conosco em todos os caminhos, em toda e qualquer circunstância. A segurança de Deus conosco é o que realmente importa. Nada mais importa. Então, primeiro, enxergar 2026 como uma oportunidade. Segundo, aprofundar a minha vida em Cristo, ter novas práticas, e ter novas práticas remete àquilo que eu falei. Vai cuidar da sua vida, vai arrumar a casa, vai cuidar do seu cônjuge, vai perdoar, vai ligar para os seus filhos, vai ligar para o seu amigo, aquele que você talvez precisa perdoar. Ore a Deus entregando a mágoa que é um ressentimento antigo do seu coração, aquela coisa do passado que já não faz mais sentido, coloque diante de Deus, porque Ele sabe a sua dor, e Ele levou sobre si todas as nossas dores, Ele conhece tudo que você está passando, porque Ele é provado, Ele é experimentado de dores, Ele sofreu todas as dores, todas, para que você não tivesse dúvida nenhuma de que Ele sabe o que você está passando. Então perdoe aquela coisa que é lá da sua infância, que talvez está como uma raiz de amargura. É hora de depositar isso diante do Senhor e colocar e chorar mesmo. Arrumar a casa, mais do que fazer a cama ali, mais do que aquela coisa que daqui a pouco a gente vai estar, tem que arrumar a cama. Aquela piada assim que interna, né? Mas a gente é mais do que isso, é arrumar a nossa própria vida, porque nós somos altar de adoração a Deus. O livro de Levítico fala sobre um momento em que o sacerdote trocava de turno. Então tinha um momento em que eles faziam o sacrifício a Deus, e aí chegava um novo turno, e chegava um novo sacerdote. Aí sabe o que o sacerdote fazia? Limpava as cinzas, tirava tudo que era velho ali, para poder fazer um novo, preparar um altar para que pudesse ser feito um novo sacrifício, naquele novo expediente, um novo dia. Então a nossa vida é o altar de adoração a Deus. A sua vida é um altar de adoração a Deus. Limpe as cinzas. Não é possível fazer um churrasco com aquela montoeira de cinzas acumulada. Não é possível. Ali temos um fogão a lenha ali. Se não tirar a cinza, não adianta colocar mais lenha, porque fica um negócio sem sentido. É preciso fazer uma limpeza, remover as cinzas.
E talvez para alguns remove a minha pedra, me chama pelo nome, porque precisamos responder ao chamado de Cristo para que possamos ter a nova vida. E aí o quarto, aí a gente termina aqui. Viverei servindo ao Senhor, abençoando vidas. Viver servindo ao Senhor, abençoando vidas. E aí eu vou sair daqui, eu sou um missionário, sabe? Mas eu me disfarço muitas vezes de comprador. E vou ali no comércio comprar, mas eu sou, na verdade, um missionário. Estou disfarçado de comprador. E eu vou na padaria ali, disfarçado, não fingindo, porque é verdade que eu preciso comprar. Mas estou ali disfarçado de comprador, mas sou missionário. E eu vou encontrar as pessoas. Aí o irmão Léo trabalha lá no expediente dele, está disfarçado ali e atendendo ali as pessoas. Mas ele é missionário. E cada um de nós somos missionários. Cada um de nós temos uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de abençoar vidas. Então eu farei 2026 um ano de serviço, abençoando a minha família. Eu farei o ano de 26 abençoando a minha igreja, abençoando a minha igreja local, abençoando outras igrejas, abençoando, enviando ofertas missionárias. Outras igrejas estão espalhadas pelo Brasil e nós precisamos avançar com a obra de missões. Abençoar o próximo. Aquele meu vizinho que bota o som alto, eu quero abençoar a vida dele. Aqui não tem nenhum vizinho de som alto aqui não. Mas eu quero abençoar aquele meu vizinho. Eu quero abençoar os meus amigos. Eu quero abençoar aquelas pessoas que estão passando pela minha vida. Que a minha vida não seja uma luz apagada, que ela seja um holofote de Cristo, em nome de Jesus. Que a sua vida seja uma vida de reflexão da luz redentora e salvadora de Cristo Jesus em 2026. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe pelo seu vivo e verdadeiro caminho. O novo de Deus está aqui, está em nós. É a presença do Espírito Santo. Feche seus olhos nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Dá para a gente terminar cantando. Enquanto a equipe de louvor se prepara, feche seus olhos. Vamos nos colocar de pé. Se coloca diante do Senhor. Hoje é domingo. A virada do ano será na quarta-feira. Escolha um momento familiar. Talvez um momento familiar que seja eu e o meu esposo, eu e meu filho, eu e uma família amiga, ou eu e um amigo, ou eu sozinho, mas não sozinho, eu com Cristo. Mas escolha estar na presença de Deus, na percepção e na perspectiva familiar de que somos um corpo, indivisíveis. Estamos unidos pela presença real de Cristo. Amados, Deus está nos dando bênçãos sem medidas. Em 2026, que essas perspectivas que nós falamos aqui seja verdade em nossa vida. Que o Evangelho seja prático, seja algo que venha do coração, em nome de Jesus.